Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A maioria dos estudiosos da Bíblia crê que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Se nós partirmos dessa dedução, parece bem lógica, Paulo era um profundo conhecedor do Velho Testamento, isso porque até tinha sido preparado para ser rabino. Mas ele traz aqui uma observação que talvez, se nós observarmos, se nós lermos assim depressa, talvez passe até desapercebido. Ele usa a expressão: a palavra de Deus é viva. Em outro texto, a Bíblia diz assim: a letra mata. Então, nada que a Bíblia contém está ou é sem sentido, ou não tem um sentido claro, objetivo. A palavra tem um objetivo. Hoje nós sabemos que todas as igrejas evangélicas, elas sempre nos seus estatutos dizem que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então nós vamos observar que o cristianismo só tem razão de ser se ele estiver totalmente inserido na palavra. Mas que tipo de palavra? Então a palavra escrita aqui, palavra viva. No longo da história, a igreja passou por fases difíceis, muito difíceis, mas os grandes desvios do cristianismo ao longo da história aconteceram exatamente por falta da palavra. Se não, vejamos, no início, nos primeiros séculos, a igreja de repente ela se afasta do projeto, quando a igreja ela começa a entrar, a fazer parte do Estado romano através de Constantino. Depois, quando Teodósio torna a igreja oficial do Estado, a palavra estava escondida, a palavra estava oculta, era até uma ação que o adversário usou. A palavra estava escondida. Então o projeto estava oculto. Quando essas pessoas de fora entraram, elas trouxeram muitas coisas que não tinha nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, o paganismo, que entrou junto e que levou o cristianismo a um desvio violento do objetivo, do alvo, quando entraram várias alterações, várias situações que eram completamente absurdas a nível da Bíblia, como, por exemplo, os dogmas que entraram, a primeira grande heresia, que foi a salvação por obras, levando o povo a uma apostasia terrível, e todas aquelas coisas que vieram e levaram o cristianismo a um grande desvio. Muito bem, século XVI, quando Lutero abre a Bíblia para o resto do mundo, quando traduz a Bíblia para o alemão, isso já junto com a invenção, com o surgimento da imprensa. Então a Bíblia foi aberta, o tesouro escondido, a Bíblia foi aberta e todos tiveram acesso à Bíblia e começaram a ver que o cristianismo estava totalmente afastado da verdade, havia se apartado totalmente, haviam coisas terríveis. Então, novamente o cristianismo volta, e agora volta para a palavra. Então, toda a observância da palavra. O tempo foi passando. E uma das coisas que acontece, aí nós chegamos, por exemplo, nos nossos dias. Parece-me que o cristianismo voltou a ter os mesmos problemas dos primeiros séculos, ou seja, se desviar da palavra, ou se afastar da palavra. Não estou falando nem aqui do problema da idolatria, nada disso. Estou falando até mesmo de um cristianismo que prega cristianismo com Bíblia e totalmente
desviado da Bíblia. Vejam, se nós vivemos a Bíblia, e se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós devemos estar dentro da Bíblia. Então vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos descreve a igreja no seu início. Então, começa no ano 33, ela vai até o ano 63, com todos os acontecimentos, com todos os atos do Espírito Santo na vida da igreja. Aí você diz assim, não, o livro de Atos se encerra no capítulo 28, então a igreja primitiva foi aquela igreja, está tudo certo, tudo acabou no primeiro século. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não fala que o período da igreja acabou no primeiro século. Pelo contrário, a Bíblia fala que o período da igreja vai acabar no arrebatamento da igreja, que não aconteceu ainda. Mas isso é um equívoco? É um equívoco por quê? Porque a palavra foi deixada de lado nesse aspecto. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, tudo aquilo que aconteceu na igreja primitiva, acontece hoje, está próprio de hoje, as experiências de hoje. Por quê? Porque isso está na palavra. Está na palavra. E o Espírito Santo tem um compromisso, não com aquilo que eu acho, não com aquilo que a teologia pode explicar ou até dizer, mas com aquilo que está na palavra. O Espírito Santo cumpre aquilo que está na palavra. O perigo é o desvio da palavra. O desvio da palavra, quando leva o homem a raciocinar, quando leva o homem a pensar, quando leva o homem a interferir no projeto de Deus, isso é complicado. Então nós temos que estar sempre ligados à palavra. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje se fala de fé, mas quando nós falamos de fé, então vamos voltar aqui, estamos vivendo a experiência da igreja primitiva. Fé, como é que a Bíblia descreve fé? Será que os cristãos estão vivendo a fé segundo aquilo que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Mas eu começo a crer naquilo que eu vejo. Então eu tenho fé num lencinho ungido que eu coloco na sala, que eu coloco no quarto, que vai resolver o problema, que alguém ungiu esse lencinho que vai resolver, então eu creio naquele objeto. Será que isso está de acordo com a palavra? Será que a palavra confirma isso? Lá no passado, se a idolatria vinha, aquela coisa toda, você tinha a água que era abençoada, que era santa. As pessoas hoje vêm e também, num programa de televisão, as pessoas ficam em casa e abençoam uma água, você toma aquela água, ou a pessoa cria um símbolozinho para a justiça, para vencer os problemas na justiça, outra coisa. Isso não está muito parecido com todo o processo místico e de superstição que entrou na igreja no período negro da igreja, que foi o período depois do século IV, o período onde entrou o misticismo, a superstição e todas as coisas envolvidas com isso? Será que isso não está muito parecido com isso? Então nós vamos ver que essas coisas acontecem. Por quê? Porque a palavra foi colocada de lado. A palavra foi colocada de lado. Vamos em frente. A Bíblia diz assim, se pensarmos em Jesus só para essa vida, somos as mais miseráveis criaturas. Isso a Bíblia diz. Então nós começamos a achar que Jesus é para nós prosperarmos, você tem que dar uma oferta porque você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai ter um emprego melhor, você tem que fazer isso porque as coisas vão melhorar para você, se você fizer isso o casamento vai melhorar. Você começa a partir do material para o espiritual. Isso é uma inversão de valores que não está na Bíblia. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então nós começamos a ver que o cristianismo, em alguns setores, entrou por um caminho perigoso. Mas qual o perigo? O perigo está exatamente no desvio da palavra. Nós não podemos nos desviarmos da palavra. E a palavra viva é aquela palavra que é ungida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz assim, a letra mata, mas o Espírito dá vida.
quando nós estamos vivendo essa experiência de vida, nós vamos vendo que a palavra, porque toda doutrina verdadeira emana da palavra. Toda doutrina verdadeira emana da palavra pela operação do Espírito Santo. Não na vida de um homem independentemente de um homem isolado, mas Paulo diz que no corpo, porque a igreja é corpo e o Espírito Santo opera no corpo. Está claro na Bíblia, está claro. Se nós mudarmos isso, nós estamos entrando, nos desviando daquilo que é o objetivo claro da palavra. Se nós falarmos de igreja hoje, nós não podemos, volto a repetir, nós não podemos sair da linha que está em Atos dos Apóstolos. A igreja está claramente descrita no livro de Atos dos Apóstolos. Nós não podemos dizer que a igreja A, B, C, D, essa ou aquela é melhor, ou é a de Jesus, a outra não é. Ninguém pode dizer isso. Isso é um absurdo. Dizer, olha, a igreja Maranata é a igreja certa, é a igreja do Senhor e tal, e as outras não são. Nós não podemos dizer isso. Jamais poderíamos dizer isso. A igreja, primeiro, que a Bíblia diz que a igreja é povo. Nós não podemos botar um rótulo. Igreja é povo. Agora, nós temos que afirmar o seguinte: é um povo que está identificado com o livro de Atos. Se você é povo que não está identificado com o livro de Atos, tem uma coisa errada. Que a igreja, ela está identificada no livro de Atos dos Apóstolos. Tanto que a Bíblia diz assim: os filhos de Deus ouvem, fazem a vontade do Espírito Santo. Está na palavra, está na Bíblia também. Então tudo o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos tem que acontecer na igreja hoje. Tudo o que aconteceu, as experiências, a ministração dos anjos. O anjo esteve com Pedro lá na cadeia para salvar, para libertar Pedro. O anjo esteve com Paulo no naufrágio. Enfim, a ministração dos anjos está muito bem descrita no livro de Atos dos Apóstolos. Então por que os anjos não ministram hoje? Não, os anjos ministram hoje. Está na Bíblia. Quando nós vivemos isso, nós temos essa experiência. A igreja, as experiências dos dons espirituais, da operação, mas tem que se chamar aqui a atenção para um detalhe. A operação do Espírito Santo, os sinais, tudo aquilo, são coisas que acontecem na igreja, porque Jesus disse que os sinais acompanham, eles não vão na frente. Vamos ver novamente os equívocos. Nós estamos falando de equívocos, né? O cristianismo, ele entra por equívocos por não observar a palavra. Jesus diz assim: os sinais seguiriam, então os sinais vão depois. Eles não vêm na frente. Não vêm na frente. Você não pode levar uma mensagem em cima de cura, em cima de libertação, em cima de expulsão de demônios, em cima disso, como mensagem básica. A mensagem básica é Jesus e o projeto básico é salvação. Salvação é um projeto básico. As outras coisas são os detalhes que vêm. Buscai o reino, a sua justiça. As outras coisas vão acrescentadas. Jesus cura, Jesus vai curar, vai continuar curando. Jesus faz maravilha? Faz e continua fazendo, dando experiências perfeitamente. Só que essas coisas, elas não são o fundamento principal. Elas são uma decorrência daquilo que é um projeto que Deus tem estabelecido desde a eternidade. Nós vamos ver as curas que Jesus fez, sempre dizer: vai em paz, a tua fé te salvou. Então nós voltamos à palavra, então eu volto a falar. O grande problema hoje, a grande dificuldade hoje dos cristãos é o afastamento da palavra. Até movimentos, chamados movimentos pentecostais, movimentos servos de Deus, às vezes o risco de você afastar da palavra, o risco de você deixar a palavra, aí sim, aí pode entrar uma grande dificuldade. Por exemplo, não podemos deixar de entender biblicamente que a igreja é a grande profetisa. A igreja é a grande profetisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo está falando da igreja. A igreja está ouvindo a voz do Espírito Santo. Então a igreja transmite, a igreja fiel, verdadeira, ela transmite aquilo que o Espírito Santo está falando, aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Então vejam bem, se a Bíblia diz que a igreja profetiza, a igreja profetiza, tendo Deus falado de várias maneiras aos pais, hoje nos tem falado pelo Filho, você podia até dizer
isso da carta aos Hebreus, você podia até dizer que filho aí, pô, é Jesus, mas a igreja é corpo de Cristo. Deus está falando a respeito da igreja. A igreja está falando, está profetizando a respeito de Deus. O sacerdócio real, exatamente, aquilo que já está lá, né? Jesus, a igreja, ela tem esse acesso, quer dizer, através do sangue de Jesus, ela tem direto acesso ao Pai. Então, a profecia que ela tem hoje, a grande profecia, e isso eu chamo a atenção, nós às vezes nos perdemos falando em muitas coisas, dizendo muitas coisas, mas deixamos de anunciar uma profecia que é a profecia básica da igreja nos nossos dias, que é a volta de Jesus. Muito bem. Então, a volta de Jesus é uma profecia que está na dependência da igreja fiel. Por quê? Por quê? Porque a palavra diz que nós somos a última igreja. Alguém vai dizer, está vendo? Ele está dizendo que a igreja dele é a última igreja. Não estou dizendo que uma denominação ou que um grupo A, B, C, D é a última igreja. Eu estou dizendo que um povo, nós estamos vivendo um momento onde um povo está vivendo a última igreja, assim como teve a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, Paulo, João, Barnabé, tudo, enfim, então aquela igreja do primeiro século, com tudo aquilo que aconteceu no primeiro século. Nós somos uma geração que estamos dentro do contexto da última igreja. Alguém pergunta assim, mas o que está escrito na Bíblia hoje já estava escrito quando Lutero traduziu em 1516. Então já estava escrito isso. Sim, já estava escrito isso, só que as profecias descritas nesse livro não estavam acontecendo, elas não estavam presentes como estão hoje. Aí, quando Jesus subiu aos céus, os varões desceram e disseram, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. Quando eles perguntam a Jesus no sermão profético, Jesus descreve uma época que seria a época que estaria na iminência da sua segunda vinda. Quando essas coisas acontecerem, olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Então vamos ver por que nós podemos dizer que a igreja dos nossos dias é a última igreja. Nós vamos começar lá atrás. É como se a profecia começasse numa contagem regressiva. O primeiro grande sinal dito por Jesus no sermão profético foi: a figueira brotará. Ninguém podia imaginar que depois de 1900 anos Israel voltasse a ser Estado. A mesma coisa que você pegar a sua cadeira que tem 20 anos que está aí na sua sala e de repente a sua cadeira, que é feita de madeira, começasse a brotar. Então é um negócio extremamente estranho. Como é que pode? Aquilo ali foi uma árvore há tantos anos atrás, há 50 anos atrás, 100 anos atrás, brotou agora, como é que pode ser isso? Então Jesus profetiza acerca de Israel, e a figueira brotará. Então, quando Israel se torna Estado, começa ali o desenrolar de uma profecia que vai acabar, que vai ter o seu auge no toque da última trombeta. Então começou ali. Então a partir dali você vem os sinais descritos no sermão profético, você vem os sinais que estão no livro de Apocalipse, o toque das trombetas. Quem podia entender, quem podia imaginar que todas aquelas afirmações no toque das trombetas, que Jacques Cousteau depois afirmou na década de 80, falando sobre a poluição dos mares, a terça parte do mar, quando ele chegou em Nova York, falou isso, depois de 5 anos pesquisando os oceanos, isso está no livro de Apocalipse. A poluição dos rios e dos mares. Então, a primeira trombeta, a poluição dos rios e dos mares, né? Ali na primeira trombeta, depois o desmatamento na segunda trombeta, a poluição dos rios, dos lagos. Então, todas essas profecias, elas estão vivas dentro dos nossos dias. Então, por causa dessas profecias, é que nós podemos dizer que nós somos a última igreja. Eu não estou dizendo que Jesus vem daqui a 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós somos, dentro desse contexto, a última igreja. Então, a igreja verdadeira, fiel, ela não pode deixar de anunciar essa profecia. Se ela não anunciar essa profecia, ela compromete tudo aquilo para a qual o Espírito Santo a chamou. E a missão que ela tem nesses últimos dias, ela tem que profetizar. O risco que se corre, aí eu volto a falar da Bíblia, porque
se você não está dentro da profecia que está na Bíblia, se o Espírito não está te levando a viver essa profecia que está dentro da Bíblia, você começa a fazer coisas laterais e começa a pegar Jesus de uma forma, mostrar uma coisa totalmente divorciada da palavra, e isso causa um grande problema, porque não é exatamente isso que o Senhor quer para essa hora. Então nós estamos falando muito sobre Bíblia, nós estamos falando dessa palavra, nós estamos mostrando que nós devemos estar voltados para a palavra, porque muitos equívocos, muitos erros, a história toda mostra isso, e hoje nós estamos vendo isso, é por não viver e não observar a palavra. Nós estamos falando de muitas coisas, falamos de fé, mas cremos naquilo que as pessoas podem nos dar, naquilo que as pessoas podem fazer por nós, nos esquecemos da fé verdadeira. Nós falamos de tantas coisas, falamos de tantos sinais, pregamos tantas coisas, e hoje Jesus virou, em muitos casos, curandeiro, um curandeiro especial, e se esquece de que o objetivo principal é a salvação. São equívocos. Mas por que essas coisas? Se esqueceram de falar que a igreja está vivendo os últimos dias, o momento que antecede a segunda vinda de Jesus. Mas por que isso não está sendo pregado? Por falta de palavra, por falta de estar na palavra, por estar vivendo a palavra, vivendo a profecia que está na palavra. Entendendo isso, só nós começamos a viver aquilo que Jesus falou. O imprudente constrói a sua casa sobre areia. O que é areia? Se você pegar areia na mão e esfacelar a areia na mão, você pergunta ao geólogo, ele vai dizer: areia é rocha. Mas Jesus diz que é construção sobre a rocha. Mas a areia também é rocha, Mas só que a areia é fragmento de rocha, não é a rocha compacta inteira. Então você pegar a Bíblia e fragmentar a Bíblia e começar a usar fragmento da Bíblia, é uma construção sobre areia, é uma construção vulnerável, é uma construção que não vai resistir. Por quê? Porque a construção tem que ser em cima do projeto todo, a rocha toda. Então é a construção sobre a rocha, aquilo que Jesus falou para Pedro, sobre esta rocha. Não é sobre Pedro, Petros, que é o pedaço de pedra lá no original, não. Ele falou sobre aquilo que você confessou, porém sobre essa rocha. Então o projeto de Deus todo sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus? É Jesus? A rocha é a palavra. Então nós não podemos de maneira alguma deixar de falar isso. Nós chamamos a atenção dos cristãos hoje para observar isso. Não há crítica a ninguém. Eu acho que o que acontece é o que eu chamo de equívocos. O cristianismo pode cometer equívocos e comete equívocos simplesmente porque às vezes você pega a Bíblia e se esquece que a Bíblia ela não é um livro para ser interpretado na razão, é um livro para ser interpretado na revelação do Espírito Santo, porque aí sim, aí você entra dentro do projeto, você vive o projeto, e tudo isso que foi dito aqui é uma parte desse grande projeto que Deus tem para a igreja nesse momento.